Olá, meus irmãos, bem-vindo, irmãs, ao Daily Devotions, o devocional da Assembleia de Deus de Gravataí, a nossa igreja, nossa família. No texto que hoje compõe a nossa leitura diária, no propósito da leitura bíblica 365, estamos em 1 Reis 8, de 1 a 66, e no momento em que Salomão, assim que ele termina, conclui todas as obras do templo, dos seus palácios, enfim, ele faz agora um chamamento, uma convocação de todas as lideranças das tribos, das famílias, os líderes de Israel, para virem a Jerusalém, justamente para consagrar, inaugurar o templo majestoso, lindo que ele fez, para que o nome do Senhor fosse ali glorificado. E vai dizer nesse texto, algo tão impressionante, que ali diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Claro que mais tarde vai se referir nesse texto, especificamente a Salomão, que ele própriamente, ele ofertou 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Foi algo muito espetacular, essa dedicação, essa consagração agora da casa do Senhor, com o que ele fez com que os sacerdotes, os levitas, conduzissem a Arca da Aliança para o lugar santíssimo, enfim, todos esses aparatos. Na verdade, este aconteceu por ocasião da festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, e que se chama Sukkot em hebraico. E esse deve ter sido, então, um período ali entre setembro e outubro, período ainda que não é o período de chuvas em Israel, então a razão também que facilitava, e um período também de amenidade, não era nem tão frio, nem tão calor, então ajudou muito as pessoas certamente a peregrinar para Jerusalém. Mas ainda que a festa dos tabernáculos, ela durou 7 dias, e além do tempo da consagração, dos sacrifícios, que levou outros 7 dias, e o total somou-se 14 dias de um movimento extraordinário em Jerusalém. Deve ter sido algo muito espetacular, lindo, e tanto que Salomão registra uma oração tão linda, tão grande, envolvendo a importância do templo, a importância da casa do Senhor, pois ele começa a citar que aqueles que porventura estivessem num período de guerra e conflitos e estivesse numa eminente derrota, eles orando em direção a Jerusalém, o Senhor lhes ajudaria a ter vitória, assim como também em tempos de escassez de chuva, e eles orando em direção ao templo, a Jerusalém, também o Senhor os abençoaria. Havendo fome na terra, também orando em direção ao templo, honrando o templo, a presença do Senhor, simbolizado na arca, também o Senhor mudaria e levantaria suas mãos para abençoar. Também os próprios estrangeiros, mesmo não pertencendo ao povo de Israel, eles haveriam de ouvir do Senhor, e de terras distantes também orando ao Senhor de Israel, eles fossem atendidos, voltados ao templo. Também aqueles que pecaram, porque disse Salomão, não há quem não peque,
e estivesse debaixo da ira do Senhor e se colocasse em oração, né, em direção ao templo, também receberiam do Senhor o perdão e a graça. E assim Deus fez cumprir todas as promessas feitas a Moisés, né, que separaria Israel de todas as nações da terra e que faria da sua, como um povo seu, sua propriedade, né? Então, foi muito glorioso esse momento, muito lindo. E assim também a glória do Senhor desceu naquela casa. A Bíblia fala numa nuvem, né, que se apresenta, e os ministros não puderam dar sequência, né, os sacerdotes no culto por um tempo por conta da presença de Deus. A leitura do Novo Testamento hoje está no livro de Atos, ainda dentro do contexto, né, do que ocorreu com o primeiro mártir da igreja cristã naqueles primeiros dias, que era Estevão. Estevão agora chega no final da sua mensagem e exorta o povo, exorta as autoridades, né, religiosas, porque eles estavam fechando seus ouvidos para as verdades, né, e resistindo o Espírito Santo. Assim como no passado fizeram, Estevão estava agora também advertindo eles. Mas quando Estevão chega nesse momento, a ira desses homens é muito grande. E começam a espraguejá-lo e apedrejá-lo. E quando ele está naquele momento de sofrimento, ele diz para todos: olhem, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra à direita de Deus. E assim ele ora também por aqueles que estavam lhe apedrejando, pedindo que Deus não imputasse, né, aquele pecado sobre eles, mas tivesse misericórdia, e ali ele morreu. E aqui aparece no cenário, a primeira vez, este personagem que vai se destacar, né, dentro do Novo Testamento pelo uma obra, né, um trabalhar de Deus tão grande na vida dele, que se chama Saulo. Saulo está ali, um pequeno jovem ainda na época, né, e diz que todos, né, que estavam aos gritos e apedrejando, eles tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. E depois vai dizer que Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. E Saulo acaba se inspirando, né, nessa ação e segue perseguindo a igreja do Senhor. Agora, o que vai causar a morte de Estevão é que haviam muitas pessoas piedosas, porque Estevão era um homem piedoso, um judeu que praticava todas as leis, os mandamentos do Senhor e amava, claro, a Jesus, né? Servia a Jesus também. Mas aqueles homens devotos vieram com grande tristeza e sepultaram Estevão. Então, isso houve uma comoção em Jerusalém também, por parte daqueles que eram sinceros com as coisas de Deus. E aí houve a dispersão, a partir daí uma perseguição sobre os cristãos que iam agora por todas as partes, fugindo, mas também pregando o evangelho por onde eles iam. E Filipe aparece no cenário, indo para Samaria, e lá pregando o evangelho, um grande avivamento, e os demais apóstolos ficaram em Jerusalém. Muito bem, nós vamos ficar com Provérbios 17:1, concluindo: é melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. Não tem nada mais precioso do que a paz. Que Deus vos abençoe.